Chegamos agora à nossa 11ª visita, onde irei apresentar a visão criativa, o princípio do sucesso que é responsável pela construção de todos os nossos planos, objetivos e propósitos. É dito que a imaginação é a oficina onde nós moldamos os propósitos do nosso cérebro e as ideias da nossa alma. Eu não conheço uma melhor definição de imaginação do que essa. Há duas formas de imaginação. Primeiro, a imaginação sintética, que consiste em organizar e reunir ideias reconhecidas, conceitos e fatos, arranjados em uma nova combinação. Muito raramente que alguém cria uma ideia ou qualquer outra coisa absolutamente nova. Praticamente tudo que é conhecido à civilização nada mais é do que uma combinação de algo que é antigo. Em segundo, a imaginação criativa, que opera através do sexto sentido e tem sua base na região subconsciente do cérebro, e serve como meio exclusivo através do qual, basicamente, novas ideias ou fatos são revelados. Deixe-me dar alguns exemplos de imaginação sintética em ação. 1. A invenção de Edison, a lâmpada incandescente elétrica. Foi uma criação de imaginação sintética porque foi criada reunindo em uma nova combinação dois antigos e bem conhecidos princípios. 2. O projeto de Clarence Sanders, em que o sistema de armazenamento Pig Wiggle foi baseado, foi o resultado de imaginação sintética, porque ele somente tomou emprestado o projeto autoajuda da cafeteria e introduziu dentro do setor de supermercados. Mas apesar da simplicidade do plano, é dito que rendeu ao seu organizador $4 milhões durante os primeiros 4 anos em que foi colocado em prática. 3. O primeiro automóvel de Henry Ford foi criado através da imaginação sintética, pelo simples procedimento de reunir o conhecido método de transporte, o cavalo e a carroça, e máquina a vapor movida à explosão. Ambas as ideias eram velhas, mas ficou para Henry Ford combiná-las em um novo método de uso, e ele se tornou o mais distinto industriário da sua era, pela sua realização. Sem mencionar a fabulosa fortuna. 4. O homem que mergulhou um pedaço de sorvete em chocolate colocou um palito para ser segurado e chamou-o de Eskimo Pie. Usou a imaginação sintética e iniciou uma nova indústria, que ainda possui um grande mercado e rende anualmente uma enorme soma. É seguro assumir que o criador desse plano simples de comercialização foi muito bem recompensado pelo seu uso da imaginação sintética. 5. Woolworth fez uso da imaginação sintética pelo simples procedimento de criar uma loja de varejo na qual uma grande variedade de comercialização no varejo a 5 a 10 centavos por item era oferecida ao público, e viveu para ver as inovações de sua comercialização começarem uma série de lojas varejistas similares que cresce anualmente em milhões de dólares em venda. E ainda por cima fez Woolworth ficar rico. Agora devo lhe dar alguns exemplos de imaginação criativa. 1. A invenção de Edison no fonógrafo foi resultado de imaginação criativa, porque nenhuma parte de sua invenção jamais foi conhecida ou utilizada anteriormente. 2. A invenção de Sir Marconi da comunicação sem fio também foi resultado de imaginação criativa, porque foi baseada essencialmente em ideias novas, que nunca foram utilizadas anteriormente. Ele foi o primeiro a descobrir os meios pelos quais o éter pode tomar o lugar dos fios na transmissão do som. 3. A descoberta do rádio pela Madame Curie também foi o resultado da imaginação criativa, porque ninguém antes dela jamais revelou sequer a existência real do rádio, ou o método pelo qual ele pode ser recuperado ou refinado. 4. O aperfeiçoamento do avião moderno dos irmãos Wright foi em parte resultado da imaginação criativa, e parte o resultado da imaginação sintética, porque outros antes deles descobriram algumas das ideias que eles utilizaram do modo bem sucedido, mas eles foram os primeiros a coordenar essas ideias, e elas funcionaram. 5. Robert Tornillo fez uso do efeito da imaginação criativa, construindo grandes máquinas de terraplanagem que envolveu ideias nunca utilizadas antes, apesar deles praticamente não tinham habilidade em engenharia e tinha muito pouco estudo de qualquer tipo. Eu trabalhei com o Sr. Luther durante 1 ano e meio. Durante esse tempo, eu o vi em ação muitas vezes, quando ele estava baseando-se a sua faculdade de imaginação criativa e recebendo suas ideias de fontes exteriores à sua educação imediata ou conhecimento. E aqui, no caso de você ainda não ter reconhecido o fato
Eu estou lhe trazendo para muito perto do ponto onde as pessoas algumas vezes se sintonizam nas suas imaginações criativas e surgem com ideias que beneficiam um grande número de pessoas e tornam-se populares e ricas. Eu irei lhe dar essa sugestão somente como inspiração, com a intenção de apresentar você a sua faculdade de imaginação criativa. Todas as boas ideias já foram usadas. Eu ouvi você dizer, bem, ao contrário, as melhores ideias ainda estão para serem reveladas e colocadas a serviço da humanidade. Não há mais oportunidades de ficar rico. Eu ouvi você dizer? Se você me der um plano aceitável para influenciar pessoas casadas a adotarem e usarem o princípio da mente mestra nas suas relações domésticas, você pode beneficiar milhões de pessoas em casas onde a harmonia não prevalece e criar para você mesmo uma reputação digna de muito dinheiro. Se você tiver uma ideia melhor ou plano para o uso de vendedores em qualquer campo de comércio, a sua ideia pode ajudar milhões de vendedores a aumentar seus rendimentos e trazer uma recompensa digna do valor da sua ideia. Eu ainda estou falando como você pode usar a sua faculdade de imaginação, mas estou limitando ao número de ideias que eu posso lhe dar em tão pouco tempo. Mas eu lhe de dar mais ideias na minha próxima visita. A imaginação é um traço que se torna alerta somente pela ação constante, baseada nos princípios do sucesso que eu descrevi nessas visitas. Você é a pessoa que precisa abastecer essa ação.